Olá a todas! Hoje vamos aprender a fazer esta rosa de crochê. Para este projeto, vamos usar fio de algodão de 5 cabos nas cores rosa e verde. Recomendo que tenham um novelo de cada cor. Claro que também podem escolher as vossas cores favoritas para fazer a vossa flor. Vamos precisar de uma agulha de crochê de 3,0 milímetros, tesoura, marcadores de pontos, agulha de tapeçaria, arame fino e um caule para a flor. Então vamos começar a crochetar. Vamos começar pela primeira camada de pétalas pequenas. Para isso, vamos fazer um anel mágico e dentro dele trabalhar 8 pontos baixos. Primeiro, vamos enrolar o fio uma vez à volta do dedo indicador. Retiramos do dedo, passamos o fio por baixo do dedo mindinho e por cima do indicador para controlar a tensão. Agora segurem o anel e insiram a agulha através dele. Façam uma laçada e puxem o fio através do anel. Depois, façam outra laçada e passem pela argola que está na agulha. Apertem um pouco e assim a nossa correntinha inicial para subir está feita. Agora, precisamos de fazer 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Vamos fazer o primeiro ponto baixo. Insiram a agulha no centro do anel, façam uma laçada e puxem o fio. Depois, outra laçada e passem através das duas argolas na agulha. Muito bem, o nosso primeiro ponto baixo está pronto. Vejam este V que se formou no topo do ponto. Esse é o nosso primeiro ponto. É uma boa ideia colocar um marcador de pontos aqui para não o perdermos. Agora, vamos fazer o segundo ponto baixo. Insiram a agulha novamente no anel, façam uma laçada e puxem o fio. E com outra laçada, passem pelas duas argolas. Prontinho, o segundo ponto está feito. Agora continuem da mesma forma e façam os restantes 6 pontos baixos dentro do anel. Muito bem, já temos os nossos 8 pontos baixos concluídos. No total são 8 pontos baixos. O que vamos fazer agora é puxar a ponta curta do fio para fechar bem o nosso anel mágico. O último ponto precisa ser unido ao primeiro com um ponto baixíssimo. Insira a agulha no primeiro ponto. Lace o fio e puxe-o para fora, passando pela laçada na agulha. Aperte bem. E assim, a nossa primeira carreira está terminada. Agora vamos fazer a segunda carreira. Nela, faremos aumentos com meio ponto alto. Isso significa que faremos 2 meios pontos altos em cada ponto. Ao final, teremos um total de 16 pontos. Primeiro, faça 2 correntinhas. Lace o fio na agulha e insira no primeiro ponto. Lace o fio e puxe-o para fora. Neste momento, você terá 3 laçadas na agulha. Lace o fio e passe por dentro das 3 laçadas. E assim, um meio ponto alto está feito. Retire o marcador de pontos.
coloque-o no primeiro ponto. Ainda precisamos fazer outro meio ponto alto nesse mesmo primeiro ponto. Lace o fio, insira a agulha no primeiro ponto, lace o fio e puxe para fora. Lace novamente e passe por dentro das 3 laçadas. Assim, o primeiro grupo de aumento em meio ponto alto está concluído. A seguir, vamos fazer o segundo grupo. O segundo grupo está pronto. Agora sigam da mesma forma para completar os 6 grupos restantes. Vamos unir o último ponto ao primeiro. Insira a agulha no primeiro ponto, lace o fio e puxe-o para fora passando pela laçada na agulha. Aperte bem. E assim, a segunda carreira está terminada. Primeiro vamos contar os pontos. Temos um total de 16 pontos. Agora vamos crochetar a terceira carreira. Nesta terceira carreira, a sequência será um meio ponto alto e no ponto seguinte, um aumento em meio ponto alto. Isso completa um grupo. Vamos repetir este grupo 8 vezes no total e ao terminar teremos 24 pontos. Vamos começar o primeiro grupo. Suba com 2 correntinhas e depois de fazer o primeiro meio ponto alto, pode retirar o marcador. Coloque o marcador neste primeiro ponto. No ponto seguinte, faremos um aumento em meio ponto alto. Prontinho, né? O primeiro grupo está concluído. Vamos continuar.
Agora pode continuar e completar os 7 grupos restantes. Para finalizar, una o último ponto ao primeiro com um ponto baixíssimo. E assim, a nossa terceira carreira está concluída. Agora, para a quarta carreira, vamos começar com 8 pontos baixos, seguidos de 8 aumentos em meio ponto alto. E para terminar, faremos mais 8 pontos baixos. Ao final dessa carreira, teremos um total de 32 pontos. Vamos começar com uma correntinha para dar altura. Insira a agulha no primeiro ponto, lace o fio e puxe. Lace o fio novamente e passe por dentro das 2 argolas na agulha. Assim que terminar o primeiro ponto baixo, retire o marcador de pontos. E coloque-o neste primeiro ponto que acabamos de fazer. Faça o segundo ponto baixo e depois pode continuar a fazer os restantes 6 pontos baixos. Depois de completar os 8 pontos baixos, vamos agora fazer 8 aumentos em meio ponto alto. Após terminar o primeiro aumento em meio ponto alto, continue a crochetar os restantes. Agora vamos crochetar os restantes 6 aumentos em meio ponto alto da mesma maneira. Os 8 aumentos em meio ponto alto estão concluídos. Em seguida, vamos fazer 8 pontos baixos. Insira a agulha no próximo ponto, lace o fio e puxe-o. Lace novamente e puxe através das 2 laçadas. Continue a crochetar os restantes pontos baixos da mesma maneira. Deixe um fio com um comprimento adequado e retire o marcador de pontos. E assim, a primeira camada de pétalas pequenas está concluída. No total, vamos precisar de 4 pétalas pequenas, por isso, crochete mais 3, seguindo o mesmo método. Para a segunda camada de pétalas médias, vamos começar com um anel mágico e fazer 8 pontos altos. Primeiro, enrole o fio no seu dedo indicador uma vez, passe-o pelo dedo mindinho e sobre o dedo indicador, segure a junção e insira a agulha no anel. Lace o fio e puxe-o para fora. Lace o fio novamente e puxe-o através da laçada. A nossa correntinha de subida está pronta. Agora precisamos de fazer 2 correntinhas. Lace o fio e puxe através da laçada na agulha e mais uma vez. Assim, as nossas correntinhas estão prontas. Agora precisamos de fazer 8 pontos altos dentro do anel. Vamos começar com o primeiro ponto alto. Lace o fio, insira a agulha no anel, lace o fio e puxe-o.
Agora deve ter 3 laçadas na sua agulha. Lace o fio e puxe-o através das 2 primeiras laçadas. Depois, lace o fio outra vez e puxe-o através das 2 últimas laçadas. Este V que vê logo abaixo é o nosso primeiro ponto alto. Vamos colocar um marcador de pontos aqui. A seguir, vamos fazer o segundo ponto alto. Lace o fio, insira a agulha no anel, lace e puxe o fio. Lace e puxe através das 2 primeiras laçadas e depois lace e puxe através das 2 últimas. O segundo ponto está concluído. Agora continue da mesma forma para fazer os restantes 6 pontos altos. Muito bem, os 8 pontos altos estão todos concluídos. Vamos contar os pontos. Temos um total de 8 pontos. Puxe a ponta do fio para apertar. Agora, para fechar a carreira, vamos unir o último ponto ao primeiro com um ponto baixíssimo. Insira a agulha no primeiro ponto, lace o fio e puxe-o através do ponto e da laçada que já está na agulha. Puxe bem para firmar. E assim, a nossa primeira carreira está concluída. Na segunda, fazer aumentos em meio ponto alto. Isso significa que vamos fazer 2 meios pontos altos em cada ponto da base. Ao final, teremos um total de 16 pontos. Para começar, vamos fazer 2 correntinhas para dar altura e iniciar o primeiro aumento em meio ponto alto. Depois de fazer o primeiro meio ponto alto, retire o marcador de pontos. E coloque-o neste primeiro ponto que acabamos de fazer. Agora lace o fio na agulha e insira novamente no mesmo ponto. Lace o fio e puxe para fora. Depois, lace o fio mais uma vez e passe por dentro das 3 laçadas na agulha. Prontinho! O nosso primeiro ponto alto está feito. Continue a seguir o mesmo método até o final da carreira. Depois de unir ao primeiro ponto, a segunda carreira estará... Vamos contar o total de pontos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No total são 16 pontos. Agora vamos começar a terceira carreira. Na terceira carreira, vamos fazer a sequência de um meio ponto alto e um aumento em meio ponto alto. Este conjunto será repetido um total de 8 vezes. Ao final, teremos um total de 24 pontos. Primeiro, vamos subir 2 correntinhas. Coloque o marcador no primeiro ponto, depois lace o fio, insira a agulha no ponto seguinte, puxe uma laçada, lace novamente e passe por dentro das 3 laçadas na agulha. Lace o fio, insira a agulha no mesmo ponto, lace o fio e puxe para fora. Lace o fio mais uma vez e passe por dentro das 3 alças. Assim, o primeiro grupo está finalizado. Para o segundo grupo, vamos começar fazendo um meio ponto alto. Depois, faça um aumento em meio ponto alto. O segundo grupo está pronto. Agora vamos continuar com o mesmo método para completar os 6 grupos restantes. Faça um ponto baixíssimo para unir o último ponto ao primeiro. A quarta carreira está finalizada. Agora, vamos começar a quinta carreira. Na quinta carreira, vamos fazer o seguinte. Primeiro, 7 pontos baixos, depois 3 aumentos em meio ponto alto, seguidos por 4 aumentos em ponto alto e mais 3 aumentos em meio ponto alto. Para finalizar, faça mais 7 pontos baixos. Ao terminar, você terá um total de 34 pontos. Primeiro, faça uma correntinha para subir e, em seguida, faça 7 pontos baixos. Depois de fazer o primeiro ponto, não se esqueça de colocar um marcador de pontos nele. Agora o segundo ponto baixo. Continue da mesma forma para fazer os 5 pontos baixos restantes. Em seguida, vamos fazer 3 aumentos em meio ponto alto. O primeiro aumento em meio ponto alto está pronto. Agora faça os outros 2 aumentos em meio ponto alto.
Continue seguindo o mesmo padrão para completar os pontos que faltam e, ao final, una o último ponto ao primeiro com um ponto baixíssimo. Puxe um fio longo e corte-o. Prontinho! A pétala média da segunda camada está finalizada. Precisaremos fazer um total de 5 pétalas como esta. Agora, usando o mesmo método, vamos fazer as outras 4 pétalas. Para a pétala grande da terceira camada, vamos começar com um anel mágico e fazer 8 pontos altos dentro dele. Primeiro, enrole o fio uma vez no seu dedo indicador e depois retire o anel. Segure o anel, insira a agulha, lace o fio e puxe uma alça. Depois, lace o fio novamente e passe por dentro dessa alça para prender o anel. Em seguida, faça 2 correntinhas, que servirão como nosso ponto de subida. E assim. Agora precisamos fazer 8 pontos altos dentro do anel. Vamos começar fazendo o primeiro ponto alto. Coloque um marcador no primeiro ponto alto para não se perder. Em seguida, vamos fazer o segundo ponto alto. O segundo ponto está pronto. Continue da mesma forma para fazer os 6 pontos altos restantes. Prontinho, os 8 pontos altos já estão feitos. Vamos contar os pontos para conferir. Temos um total de 8 pontos. Puxe a ponta do fio para fechar o anel. Agora, para fechar a carreira, vamos unir o último ponto ao primeiro com um ponto baixíssimo. Insira a agulha no primeiro ponto. Lace o fio. Puxe através do ponto e, em seguida, puxe através da laçada na agulha. Puxe para firmar. E assim, a nossa primeira carreira está concluída. Na segunda carreira, vamos fazer aumentos com meio ponto alto. Isso significa que faremos 2 meios pontos altos em cada ponto da base. Ao final, teremos um total de 16 pontos. Para começar, vamos subir com 2 correntinhas e fazer o nosso primeiro aumento com meio ponto alto.
Depois de fazer o primeiro meio ponto alto, pode retirar o marcador. E coloque-o neste primeiro ponto que acabamos de fazer. O nosso primeiro aumento de meio ponto alto está pronto. Agora, vamos fazer o último ponto da mesma maneira. Vamos contar o total de pontos que temos agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No total temos 16 pontos. Em seguida, vamos crochetar a terceira carreira. A terceira carreira consiste em fazer um meio ponto alto e, em seguida, um aumento em meio ponto alto. Esta sequência de 2 pontos forma um grupo e vamos repetir isso por um total de 8 vezes. Ao terminar, teremos um total de 24 pontos. Para começar, vamos fazer 2 correntinhas. Dê uma laçada na agulha, insira-a no próximo ponto, puxe o fio, dê outra laçada e passe por dentro das 3 alças. Dê uma laçada, insira a agulha no mesmo ponto, puxe o fio, dê outra laçada e passe por dentro das 3 alças. Assim, o nosso primeiro grupo está completo. Muito bem. Para o segundo grupo, começamos por fazer um meio ponto alto. O segundo grupo está concluído. Agora vamos continuar com o mesmo método para completar os 6 grupos restantes. Feche com um ponto baixíssimo no primeiro ponto para finalizar. A terceira carreira está completa. Na quarta carreira, a sequência será de 2 meios pontos altos e um aumento em meio ponto alto. Estes 3 pontos formam um grupo. Vamos repetir essa sequência por um total de 8 vezes, terminando a carreira com 32 pontos.
Para começar, vamos fazer 2 correntinhas. Vamos fazer o primeiro ponto do primeiro grupo e assim que o terminarmos, colocamos um marcador de pontos. Agora, o segundo meio ponto alto. No terceiro ponto, faremos um aumento em meio ponto alto. Assim que o primeiro grupo estiver completo, passamos para o segundo. Primeiro, vamos fazer 2 meios pontos altos. Depois faça um aumento em meio ponto alto. Pronto, terminamos o segundo grupo. Agora, continue da mesma forma para completar os 6 grupos restantes. No final, una o último ponto ao primeiro com um ponto baixíssimo. A quarta carreira está pronta. Agora vamos para a última carreira. Nela vamos começar com 9 pontos baixos e depois fazer 4 aumentos em meio ponto alto. 6 aumentos em ponto alto, 4 aumentos em meio ponto alto e por último vamos fazer 9 pontos baixos. Faça 9 pontos baixos. Retire o marcador de pontos e coloque-o no primeiro ponto que você fez. Continue e complete os 3 aumentos em meio ponto alto restantes. Da mesma maneira, complete todos os pontos restantes da carreira.
Una o último ponto ao primeiro com um ponto baixíssimo, puxe bem o fio, deixe uma sobra longa e corte. Depois, pode retirar o marcador de pontos. E assim, a pétala grande está pronta. Você precisará fazer um total de 6 pétalas como esta. Agora, usando o mesmo método, faça as outras 5 pétalas. Agora, vamos aprender a fazer o cálice da flor. Comece com um anel mágico e faça 6 pontos baixos dentro dele. Passe a agulha por dentro do anel, lace o fio e puxe uma laçada. Lace o fio novamente e passe por dentro da laçada na agulha, para fazer uma correntinha. Puxe para firmar, e assim a sua correntinha inicial está pronta. Agora, precisamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fazer o primeiro. Prontinho, o primeiro ponto baixo está feito. Veja este V no topo do ponto que acabamos de fazer. Esse é o nosso primeiro ponto. É importante colocar um marcador de pontos nele. Em seguida, vamos fazer o segundo ponto. O segundo ponto está pronto. Agora, da mesma forma, faça os 4 pontos baixos restantes. Depois de terminar os 6 pontos, vamos contá-los para ter a certeza. Temos um total de 6 pontos. Agora, puxe bem o fio do início para apertar e fechar o anel. O último ponto precisa ser conectado ao primeiro, então vamos fazer um ponto baixíssimo para uni-los. Prontinho, o nosso ponto baixíssimo está feito. A primeira carreira está completa. Vamos começar a segunda carreira, na qual faremos um aumento com pontos baixos em cada um dos 6 pontos. Ou seja, vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto. Quando terminarmos os aumentos, teremos um total de 12 pontos. Primeiro, vamos fazer uma correntinha para dar altura. Vamos começar a fazer o primeiro grupo de aumentos com pontos baixos. Insira a agulha de crochê no primeiro ponto. Dê uma laçada, puxe o fio. Com 2 laçadas na agulha, dê outra laçada e passe por dentro das 2. O primeiro ponto está feito, agora podemos tirar o marcador de pontos. E vamos colocá-lo neste primeiro ponto que acabamos de fazer. Agora, no mesmo lugar, vamos fazer mais um ponto baixo. O nosso primeiro grupo de aumento em ponto baixo está completo. Vamos continuar. Siga o mesmo método para completar os 5 grupos restantes e, no final, una o último ponto ao primeiro com um ponto baixíssimo.
A segunda carreira está terminada. Para a terceira carreira, vamos fazer um ponto baixo e, em seguida, um aumento de ponto baixo. Estes dois formam um grupo. Depois de completar os 6 grupos, teremos um total de 18 pontos. Vamos começar com uma correntinha para dar altura. Para o primeiro grupo, vamos começar por fazer um ponto baixo. Agora, retire o marcador de pontos e coloque-o no primeiro ponto que acabamos de fazer. No segundo ponto, vamos fazer um aumento em ponto baixo. Assim, o nosso primeiro grupo está concluído. Para o segundo grupo, comece por fazer um ponto baixo. E a seguir um aumento. Agora, repita este mesmo padrão para os 4 grupos restantes. No final, una o último ponto ao primeiro com um ponto baixíssimo. A terceira carreira está pronta. Vamos começar a quarta carreira. Na quarta carreira, vamos fazer 18 pontos baixos, o que significa que faremos um ponto baixo em cada ponto. Para começar, faça uma correntinha. Insira a agulha no primeiro ponto e faça um ponto baixo. Retire o marcador de pontos e coloque-o neste primeiro ponto que acabamos de fazer. No segundo ponto, fazemos também um ponto baixo. Continue a trabalhar da mesma forma, fazendo um ponto baixo em cada um dos pontos restantes. Para fechar a carreira, una o último ponto ao primeiro com um ponto baixíssimo e puxe bem o fio. A quarta carreira está terminada. Vamos agora para a última carreira, onde vamos começar por fazer 8 correntinhas. Na segunda correntinha a contar da agulha, faça um ponto baixíssimo, depois um ponto baixo, 2 meios pontos altos, 2 pontos altos e um ponto alto duplo. De seguida, faça um ponto baixíssimo no terceiro ponto da base. Cada grupo utiliza 3 pontos da base e faremos um total de 6 grupos. Vamos começar o primeiro. Faça 8 correntinhas. Para isso, lace o fio com a agulha e puxe-o através da laçada. E pronto, a sua primeira correntinha está feita. Novamente, lace o fio e puxe através da laçada. A segunda correntinha está pronta. Continue da mesma forma. Termine de fazer as 6 correntinhas que faltam. O V que se forma abaixo da laçada é uma correntinha. Esse V que fica abaixo da laçada na agulha é um ponto. A alça da direita é a alça da frente e a alça da esquerda é a alça de trás. A partir de agora, vamos trabalhar todos os pontos nas correntinhas pegando apenas na alça de trás. No penúltimo ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Insira a agulha, lace o fio e puxe-o através do ponto e da laçada na agulha. Pronto, o ponto baixíssimo está feito. No ponto seguinte, faça um ponto baixo. Assim que terminar, faremos 2 meios pontos altos.
Faça mais um meio ponto alto. Agora vamos fazer 2 pontos altos. E mais um ponto alto. No último ponto, vamos fazer um ponto alto duplo. Para isso, lace o fio 2 vezes na agulha. Insira a agulha no ponto seguinte. Lace o fio e puxe-o através do ponto. Lace o fio e passe por 2 laçadas. Lace novamente e passe por mais 2. E por fim, lace e passe pelas 2 últimas laçadas. Agora vamos inserir a agulha no terceiro ponto. Vamos contar. 1, 2, 3. No terceiro ponto, insira a agulha, lace o fio e puxe-o através de tudo para fazer um ponto baixíssimo. Puxe bem para firmar. Prontinho, o primeiro conjunto está finalizado. Vamos continuar. Para o segundo conjunto, comece fazendo 8 correntinhas. Começando no penúltimo ponto, faça um ponto baixíssimo, depois um ponto baixo e em seguida 2 meios pontos altos. O segundo conjunto está pronto. Agora, por favor, repitam o mesmo processo para completar os 4 conjuntos restantes. No último ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo diretamente no primeiro ponto para fechar a carreira. Puxe bem o fio para apertar. Agora pode retirar o marcador de pontos. Assim, o cálice da flor ele está pronto. Agora vamos aprender a fazer a folha, que começa com correntinhas e é trabalhada em carreiras circulares. Para começar, vamos fazer 14 correntinhas. Vamos fazer um nó corrediço. Insira a agulha na laçada do nó. Aperte o nó na agulha. Passe o fio pelos dedos para controlar a tensão, segure o trabalho e vamos fazer a primeira correntinha. Lace o fio e puxe-o através da laçada. A primeira correntinha está pronta. Lace o fio e puxe através da laçada novamente.
A segunda correntinha está pronta. Agora continue da mesma forma e faça as 12 correntinhas restantes. As 14 correntinhas estão prontas. Cada formato de V que vemos aqui é uma correntinha. A alcinha do lado direito é a alça da frente e a do lado esquerdo é a alça de trás. Nós vamos começar por trabalhar na alça de trás. Vamos inserir a agulha na segunda correntinha a contar da agulha. Insira a agulha na alça de trás da segunda correntinha. Neste momento, pegue o arame. Coloque uma ponta do arame por baixo do fio. A agulha também precisa passar por baixo do arame. Lace o fio e puxe-o para a frente. Lace o fio novamente e passe pelas duas laçadas na agulha. O primeiro ponto baixo está pronto. A seguir, vamos fazer um meio ponto alto. No próximo ponto, faça um ponto alto. Agora vamos fazer uma sequência que forma um grupo. Um ponto alto duplo, um aumento em ponto alto duplo e, por fim, mais um ponto alto duplo. No total, vamos fazer 2 grupos. Para começar o primeiro, dê 2 laçadas na agulha. Insira a agulha no próximo ponto, dê uma laçada e puxe o fio. Agora passe o fio por 2 alças. Dê uma laçada e passe por mais 2 alças. E mais uma vez, dê uma laçada e passe pelas 2 últimas alças. Novamente, dê 2 laçadas na agulha. Insira no próximo ponto para fazer o aumento em ponto alto duplo. No mesmo ponto, faça mais um ponto alto duplo. E no próximo ponto, faça mais um ponto alto duplo. Insira a agulha no próximo ponto. Assim, o primeiro grupo está pronto. Siga o mesmo método para completar o segundo. No próximo ponto, faça um ponto alto.
No ponto seguinte, faça um meio ponto alto. E no próximo, faça um ponto baixo. Este é o último ponto da correntinha. Assim, metade da folha está pronta. A parte direita e a parte esquerda são simétricas. Isso significa que no próximo ponto vamos fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, faça um meio ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Muito bem, agora vamos seguir o mesmo método que usamos para a metade esquerda da folha. Depois de terminar a metade direita, vamos unir o último ponto ao primeiro com um ponto baixíssimo. Puxe bem firme. Fio de comprimento suficiente e pode cortar. Depois, dê uma ajeitadinha na peça. Use um pinguinho de cola para fixá-lo no lugar. Só para garantir que não vai soltar, está bem? Depois, corte também o fio que sobrou na parte de trás. E pronto, uma das nossas folhinhas está concluída. Agora, seguindo o mesmo passo, faça a outra folha. Quando terminar, vamos começar a montagem. Pegue o arame da haste e a pétala menor. Passe o arame pelo centro da pétala, da frente para trás. Vire a peça e pressione o arame para baixo, assim. O efeito deve ser este. Em seguida, dobre as duas laterais da pétala em direção ao centro. Use um pouco de cola para fixá-las. A próxima camada de pétalas deverá cobrir justamente essa parte que dobramos. O processo é o mesmo para as outras. Cada camada de pétalas vai se sobrepondo à anterior, uma a uma. Continue montando todas as pétalas da mesma forma, e o resultado final será este. Fica lindo, não é? Agora vamos montar o cálice. Passe a haste pelo centro do cálice, de trás para a frente, empurrando-o para cima. Em seguida, use um pouco de cola para fixá-lo no lugar.
Vamos colar as 6 pontas do cálice, uma por uma, nas pétalas. Para finalizar, pegue o fio verde para começar a enrolar. Comece a enrolar a haste pela parte de cima, puxando bem o fio para que fique firme. Tente não deixar nenhum espacinho visível. Durante o processo, vá adicionando as folhas, uma a uma, com a parte da frente delas virada para a flor. Em seguida, enrole o caule da folha junto com a haste da flor. Siga o mesmo método para enrolar o restante da haste até o fim. E prontinho, a sua rosa está finalizada.